Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um pequeno comentário sobre a Palavra de Deus, ensinamentos de Jesus, nosso Salvador. Eu compartilho com você nessa oportunidade o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, do capítulo 14 do Evangelho de João, onde Jesus está falando com seus discípulos. E ele diz o seguinte, as seguintes palavras: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus nos aconselha, nessa passagem aqui, nessas palavras, não termos o coração perturbado por coisa alguma, não termos a nossa mente oprimida por nenhum pensamento. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aí ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que promessa gloriosa que Jesus fez. Promessa de que ele ia para a casa do Pai, mas que ele voltaria para nos buscar, e que na casa do nosso Pai Celestial há muitas moradas, há muitas moradias, que vai nos abrigar, nos receber quando nós sairmos desse mundo. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, olha, virei outra vez. Promessa de Jesus que ele vai voltar. E vos levarei para mim mesmo. Jesus quer que nós estejamos juntos com Ele, né? Para que onde eu esteja, estejais vós também. Olha a promessa gloriosa do nosso Salvador Jesus. Não se turbe o vosso coração. Nós não precisamos ter o nosso coração perturbado, não precisamos ter nossa mente oprimida diante das dificuldades dessa vida, dos enfrentamentos, dos desafios, porque Ele disse, não se turbe o vosso coração. Ele disse, virei outra vez e vos levarei para que estejam comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de termos o futuro junto de Jesus. E mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Agora veja só, Tomé respondeu para ele, o apóstolo Tomé respondeu para ele, quando Jesus disse que vós bem sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tomé disse que não sabia para onde ele ia, mas nós sabemos. Nós, nesse tempo presente, sabemos para onde Jesus foi, da onde ele veio, para o reino celestial, para junto do nosso Deus, né? E Tomé disse que não sabia para onde Jesus ia, mas Jesus disse para ele que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em que sentido Jesus disse isso? Eu sou o caminho, porque o caminho para Deus, se quisermos saber o caminho para Deus, o caminho que nos conduz à presença de Deus, é só seguir os passos de Jesus. Como seguir os passos de Jesus? Seguir seus ensinamentos, sua doutrina, seus conselhos, suas orientações, né? É esse o caminho que nós temos que seguir. Nós temos que ser imitadores de Jesus, né? Então o caminho, Jesus é o caminho no sentido de nos ensinar como nos aproximarmos de Deus, vivendo como Ele viveu. Temos que lutar para termos proximidade de aparência com Jesus. Temos que ser parecidos com o nosso Salvador, com o nosso Mestre. E Ele disse que Ele é a verdade, certamente porque há muitas propostas de verdade na face dessa terra, principalmente nos tempos que nós vivemos, né? São religiões, são doutrinas, são ensinamentos vários
mas a única verdade está centralizada em Cristo Jesus. Ele é a verdade, seus ensinamentos são a verdade, e Ele é a única vida. Sem Jesus não há vida, só a morte. Há caminhos que ao homem, diz a Bíblia, parecem ser corretos, mas que o seu fim são caminhos de morte. Por isso que nós precisamos ser seguidores de Jesus, imitadores de Jesus, seguir os caminhos de Jesus através dos seus ensinamentos, os seus conselhos, as suas orientações, as suas palavras, né? E temos que enfrentar os desafios, temos que amar os nossos inimigos, né? Ele nos ensinou a amar não só os amigos, mas os nossos inimigos principalmente, né? Não que nós tenhamos ou façamos inimigos, mas alguns se constituem inimigos de Deus, inimigos dos cristãos, mas nós precisamos amá-los, precisamos orar por eles, né? Pelos povos não alcançados ainda pelo Evangelho, precisamos alcançar através da oração com muito amor, com muita dedicação. Então, Tomé disse que não sabia o caminho. Caminho para onde? Não sei para onde o senhor vai. Jesus ia voltar para de onde ele veio, do reino celestial. Ele voltou para junto do Pai e disse que voltaria para buscar a sua igreja, o seu povo, os seus servos, as suas servas, né? Porque ele disse que ele queria, o desejo de Jesus é que onde ele está, estejamos nós também. Então Jesus nos espera com expectativa, como nós esperamos com expectativa o nosso encontro com o nosso amado Salvador, porque Ele nos dá vida, Ele é a única verdade. Nós não precisamos procurar em religiões, em seitas, em conselhos outros. Jesus centraliza toda a verdade. Ele centraliza o caminho que nos leva aos céus. Seus ensinamentos, seus passos, seus conselhos e suas orientações é que nos levam direto à presença de Deus, né? E Ele é a única verdade. Há muitas verdades aí sendo apresentadas nesse mundo nos dias presentes, mas Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nas suas palavras, nos seus evangelhos, está toda a verdade contida, a verdade do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não há vida. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Nós podemos entregar as nossas vidas aos cuidados de Jesus, segui-lo confiadamente. Hoje nós não temos Jesus em corpo presente na face dessa terra, como na época dos apóstolos, mas nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que registrou os conselhos de Jesus, as orientações de Jesus, os exemplos de Jesus que Ele nos deu, nos deixou para nós seguirmos, obedecermos, copiarmos seu estilo de vida, né? Então vamos confiar nisso. Ele tem um caminho, uma verdade única e uma vida única também, que é a vida em Jesus Cristo. Creia nisso, busque a Jesus. Se você já é um cristão, uma cristã, glória a Deus por isso. Se você já caminha ao lado de Jesus e Jesus caminha com você, glórias a Deus. E você que se ainda não entregou sua vida a Jesus, não teve a sua vida transformada pelo poder de Deus, hoje é o dia aceitável. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aceita não uma religião, não aceite uma igreja, uma religião, mas aceite Jesus como Salvador da sua alma, como seu Salvador pessoal. Ele tem poder para transformar a sua vida, Ele tem poder para te dar uma novidade de vida, trazer paz ao seu coração e você ter o sentimento, a certeza, a convicção de que Ele vai voltar para buscar o seu povo. E se estivermos dormindo, se a nossa vida humana tivesse encerrado aqui na face dessa terra, nós receberemos o nosso corpo de volta, num corpo glorificado, no dia do arrebatamento da igreja. Vamos confiar nisso. É a Bíblia quem diz, não sou eu que estou inventando essas doutrinas, é a palavra de Deus que nos ensina. E agora eu vou orar por você. Vou orar em nome desse Jesus que eu acabei de falar sobre ele. Esse Jesus que Deus deixou esses conselhos do Evangelho de João,
no Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, com seus conselhos, ensinamentos, orientações para as nossas vidas, para que nós possamos ir morar no céu, no reino celestial. Amém? Então, se você puder, você agora vai orar comigo, apresentando as suas necessidades diante de Deus, nessa oração que nós faremos em nome do Senhor Jesus. Não sei qual a tua necessidade, como está a sua situação, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, mas seja o que for, Jesus é vivo, real e tem poder. Tem poder, no sangue de Jesus há poder. Na obra realizada na cruz do Calvário há grande poder para trazer libertação, bênção, manifestação de milagres. Jesus pode curar a enfermidade, como Ele curou no passado, Ele faz a mesma coisa hoje. Jesus está vivo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Está ao lado de Deus, sentado à direita do nosso Pai Celestial e vai receber agora a nossa oração, porque nós oramos em nome dEle. É o único caminho que nos leva a Deus. Amém? Se você puder, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e oremos juntos por você, pela sua família, pelas suas necessidades, por algum enfermo que esteja necessitando da restauração da sua saúde. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus. Eu falo com Deus, Criador dos céus e da terra, Criador, doador das nossas vidas humanas. Senhor, nós te agradecemos pela realidade de Cristo em nossas vidas, pela salvação da nossa alma que Ele nos proporcionou na cruz do Calvário. E eu te apresento agora, Senhor, com essas pessoas, são centenas, talvez milhares de pessoas que vão ter acesso a esse vídeo do YouTube, Senhor, onde nós estamos orando e clamando por suas vidas. Ó Deus, nós não sabemos até onde chega a nossa voz, mas sabemos que chega diante da Tua presença aí no trono da graça. Senhor, abençoe esse pai de família, abençoe essa mãe de família, abençoe esse jovem, essa criança, esse ancião, essa anciã que ora comigo agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, se houver alguém enfermo pedindo pela sua saúde, poderosa é tuas mãos para operar um milagre, abençoar e curar. Senhor, para trazer paz nesse lar, trazer vitória nessa luta. Senhor, eu oro a Ti porque eu confio e eu oro em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito, para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.